Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está assistindo essa revisão, mas o intuito é a gente acelerar essa semana de revisão dos conteúdos para a FACID. Então, a gente vai discutir sobre química inorgânica, um pouco de tabela periódica, um pouco sobre ligações químicas e interações intermoleculares. Então, na tua prova, tu vai estar lá no finalzinho a tabela periódica. O que eu preciso lembrar da tabela periódica? A tabela periódica é uma tabela na qual os elementos químicos são dispostos em linhas horizontal e colunas na vertical. Essas linhas a gente vai chamar de quê? De períodos. Então, primeiro período seria essa linha que tem o hidrogênio e o hélio. Segundo período, essa linha que tem o lítio, o berílio, todos esses elementos. E assim por diante. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim. A tabela periódica tem 7 períodos. As colunas da tabela a gente vai entender como grupos. Então, a primeira coluna vai ser o grupo 1, a segunda, o grupo 2, sempre observar o avanço dos grupos da esquerda para a direita. Então, ao todo, são 18 grupos na tabela periódica. Certo. Eu preciso ter um bom domínio também sobre distribuição eletrônica. Por quê? Com a distribuição eletrônica, eu consigo responder questões sobre nível mais energético, eu consigo ter uma ideia sobre camada de valência, enfim. Vamos lembrar que a eletrosfera ela é dividida em níveis e estes, por sua vez, são divididos em subníveis de energia. Na prova, se tu observar, pelo menos nas últimas da FACID, ele traz para ti isso aqui, ó, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, enfim. Isso aqui seria uma ordem crescente na distribuição eletrônica. Então, lembre-se que a distribuição eletrônica ela é feita de acordo com o total de elétrons que um elemento químico possui. Então, por exemplo, o sódio tem 11 prótons. Esse é o número atômico dele. Perdão. Então, o que você faz? Você pega o 11 e vai distribuindo. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Lembre-se que 11 tem que ser a soma de todos esses numerozinhos aqui de cima, tá certo? Então, você vai utilizar isso aqui como referência que a prova te dá, mas lembrando que no subnível S cabem no máximo 2 elétrons, no P cabem no máximo 6, no D no máximo 10 e no F no máximo 14. Então, a gente observa que o sódio está terminando em S. O bromo, quando você faz a distribuição eletrônica bonitinho, ele está terminando em P. Todos os elementos que terminam em S ou P são chamados de elementos representativos e eles fazem parte da família A, ou seja, terminam em S ou P. Se eu pego o ferro, faço a distribuição eletrônica dele, eu vejo que está terminando em D. Todos os elementos que terminam em D ou F são elementos de transição. Os elementos de transição externa são aqueles que a gente chama de elementos do bloco D, ou seja, todos eles têm a terminação no subnível D, e a transição interna são aqueles do bloco F, todo mundo que termina em F, certo? Não importa o número, se é D1, se é D2, terminou em D, transição externa, terminou em F, transição interna. Ok, uma coisa que é importante para a tua prova é lembrar que a gente, como eu já falei, a eletrosfera é dividida em níveis e subníveis, e o último subnível que tu escreve vai ser o subnível mais energético. Certo, subnível mais energético. Outra coisa que é importante para te lembrar é a chamada camada de valência. Quem é a camada de valência? É o maior nível que tu tem. Então, por exemplo, aqui para o sódio a gente utilizou o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Então, acabou que o subnível mais energético vai coincidir como sendo a nossa camada de valência. Se a gente olha para o bromo, eu uso o nível 1, né? Tá aqui o nível 1, o nível 2, o nível 3, né? Tá aqui bonitinho, só que o maior nível é também o nível 4, ó. Então, no nível 4, eu tenho o quê? 2 elétrons no S, 5 elétrons no P. Então, isso aqui é que é a nossa camada de valência. Então, não confunda, camada de valência é nível. Óbvio que aqui, o nível 3, a gente só está utilizando o subnível S. Mas no nível 3 eu tenho o subnível S, P e D. Mas para o sódio, a gente só está utilizando no nível 3 um eletrinho no subnível S. Por isso que está coincidindo do subnível mais energético ser também a camada de valência. Mas aqui nesse caso, ó,
a nossa camada de valência seria quem? Seria 4s2, 4p5, mais o subnível mais energético é só o 4p5, tá bom? Então tem questões aí da EconRio que eles perguntam, olha, esse elemento químico aqui, o manganês, aí você vai lá na sua tabela periódica e procura, cadê o manganês? Uma atenção, gente, um detalhe, lembre-se na tabela periódica, ele vai te dar dois números, certo? Então, por exemplo, o sódio aparece o número 23 e o número 11. O maior número sempre se refere à massa, tá bom? O maior número sempre se refere à massa. Por exemplo, ó, ferro, 56,26. Essa é a massa do ferro. Então, você não vai fazer distribuição eletrônica com a massa. Tem que fazer a distribuição eletrônica com o número de prótons. Lembrando que, com essa distribuição eletrônica, eu posso responder questões com o subnível mais energético. Ele pergunta para ti, esse elemento químico aqui, qual é o subnível mais energético dele? É D, o F, o S, o P? Enfim, vocês entenderam. Outra coisa que vai ser importante também é você lembrar dos íons. Por exemplo, se eu chegasse para você e colocasse o Na+, tem quantos elétrons? Pô, o número atômico do sódio é 11. Se está mais é porque perdeu um elétron, então só tem 10 elétrons, beleza? Por exemplo, o S2-, aí você vai lá na tabela periódica e vai ver que o enxofre, o número atômico dele é 16, esse 2- é porque ganhou 2 elétrons, então ficou com 18 elétrons, tá certo? Então tá, feita aí uma breve revisão sobre essa questão da tabela periódica, a gente também precisa deixar bem claro que as propriedades periódicas caem, que são bem importantes para vocês, são 5 propriedades periódicas importantes. Se você aprender o comportamento de 2 delas, as outras 3 que sobraram variam o contrário. Por exemplo, a gente tem a eletropositividade e o raio atômico, eles aumentam da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, essas duas, da direita para a esquerda e de cima para baixo. As outras 3 que sobraram é o contrário. Vai da esquerda para a direita e de baixo para cima. Pronto, isso já te ajuda a ganhar tempo. Então, eletronegatividade, energia de ionização, afinidade eletrônica varia exatamente o contrário dessas duas que eu acabei de falar. Beleza? Depois que a gente tem essa noção de tabela periódica, lá no dia da prova você não vai ter esses elementos químicos aqui tudo pintadinho. De preto são os metais, de vermelho são os ametais, de verde são os gases nobres, não vai existir isso, tá? Só vai ter lá uma tabelazinha uniforme, uma cor só. Mas se você é familiarizado com esses elementos aqui, pelo menos isso te ajuda a ter uma ideia, certo? Pelo menos, essa região aqui quase toda é o quê? Metais, né? Praticamente toda a tabela periódica é de metais. Daqui para cá são ametais, beleza? Isso ajuda muito. Até esses carinhas aqui de baixo são todos metais também. Então, feita aí essa primeira parte, né, de comentário da tabela periódica e sua relevância para responder algumas questões, a gente vai partir agora para a discussão das ligações, depois das interações e algumas implicações, beleza? Só ver quanto tempo de vídeo já deu.